O vídeo acabou cortando aqui. O celular despertou e acabou cortando o vídeo, mas continuando aqui no versículo 8 do capítulo 12, tá? Se ela não tem meios para comprar um cordeiro, pegue 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela o rito pelo pecado, e ela ficará purificada. Capítulo 13. Javé falou para Moisés e Araão: quando alguém tiver na pele uma inflamação, um furúnculo ou qualquer mancha que produza suspeita de lepra, será levado diante do sacerdote, Arão, ou de um dos seus filhos, sacerdotes. O sacerdote examinará a parte afetada. Se no lugar doente o pelo se tornou branco e a doença ficou mais profunda na pele, é caso de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Mas se há sobre a pele uma mancha branca, sem depressão visível da pele, e o pelo não se tornou branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará de novo o doente. Se observar que a doença permanece sem se espalhar pela pele, tornará a isolá-lo por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará de novo. Então aqui é até importante dizer que nós estamos tratando da lepra, né? Então, para não ter muita proliferação, não ter muito contágio, né, dessa doença ali, eles isolavam a pessoa até para poder não contagiar, né, outras pessoas. Mas é até interessante que a gente liga, né, lá nas passagens do Evangelho, onde Jesus vai ter encontro de um leproso e o purifica, né, traz a cura para ele novamente. Então é bem interessante a gente fazer até essa ligação, né? Se então verificar que a mancha não ficou mais branca e não se espalhou pela pele, o sacerdote declarará puro o homem, pois se trata de um furúnculo. A pessoa lavará sua roupa e ficará pura. Mas se o furúnculo se alastrar sobre a pele depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro, ele deverá se apresentar de novo ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se observar que o furúnculo se alastrou sob a pele, o sacerdote a declarará impuro e trata-se de lepra. Quando alguém tiver uma infecção de pele, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se contestar sobre a pele um tumor esbranquiçado, pelos que se tornam brancos e o aparecimento de uma úlcera, trata-se de lepra crônica de pele. O sacerdote o declarará impuro e não o isolará, pois é claro que está impuro. Mas se a lepra se alastrar sobre a pele, até cobrir o doente dos pés à cabeça, até onde o sacerdote possa observar, o sacerdote examinará o doente, verificando que a lepra sobre o corpo todo, declarará puro o doente, visto que tudo se tornou branco. Se aparecer nele a carne viva, ficará impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro, pois a carne viva é impura. Trata-se de lepra. Mas se a carne viva se torna carne branca de novo, a pessoa procurará o sacerdote. Este a examinará e, vendo que a doença se tornou branca, declarará pura a pessoa doente. Ela, de fato, está pura. Quando alguém tiver na pele um furúnculo do qual já esteja curado e se formar no lugar do furúnculo uma inflamação esbranquiçada ou mancha vermelha clara, essa pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se verificar que a pele afundou e o pelo ficou branco, o sacerdote a declarará impura. É o caso de lepra que se manifesta no furúnculo. Mas se o sacerdote, ao examiná-la, notar que na mancha não há pelos brancos, nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento, então isolará o enfermo durante 7 dias. Lembrando aqui que era para poder não contagiar muitas pessoas ali com a lepra, tá?
Se a mancha se alastrar sobre a pele, o sacerdote declarará impura a pessoa. É o caso de lepra. Mas, se a mancha permanecer estacionária, sem se alastrar, é a cicatriz do furúnculo, e o sacerdote declarará pura a pessoa. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e sobre a parte queimada se formar uma mancha esbranquiçada ou vermelha clara, o sacerdote a examinará. Se constatar, desculpa aí, se constatar que o pelo ficou branco ou que houve aprofundamento da mancha na pele, é caso de lepra que se desenvolveu na queimadura. O sacerdote declarará impuro o homem, é caso de lepra. Mas se o sacerdote, ao examinar, não constatar pelos brancos na mancha, nem aprofundamento da pele e notar que a mancha se tornou esbranquiçada, o sacerdote o isolará por 7 dias. No 7º dia, o examinará de novo. Se a doença se tiver se propagado na pele, declarará impuro o homem, é caso de lepra. Se a mancha permaneceu localizada sem se propagar na pele, mas tornou-se pálida, trata-se de inflamação da queimadura. O sacerdote declarará puro o homem, pois é cicatriz da queimadura. Se um homem ou mulher tiver uma chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a chaga. Se observar que há uma depressão na pele e o pelo se tornou amarelado e fino, declarará impuro o enfermo. É caso de sarna, isto é, lepra da cabeça ou da barba. Mas, examinando a sarna, se o sacerdote constatar que não há depressão na pele, nem pelo amarelado, então isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, examinará a doença. Se constatar que a sarna não se desenvolveu e que o pelo não ficou amarelado, nem houve depressão na pele, o doente reparará os pelos, menos na parte que está com a sarna. E o sacerdote o isolará por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a doença, se constatar que não se alastrou sobre a pele e que não há depressão na pele. O sacerdote o declarará puro. O doente lavará sua roupa e ficará puro. Contudo, se depois da purificação a sarna se desenvolveu sobre a pele, o sacerdote o examinará de novo. Se constatar o alastramento da sarna, é porque o doente está impuro e não precisará verificar se o pelo está amarelado. Mas se a sarna estiver localizada e nela tiver crescido pelo escuro, é porque a doença está curada. O doente está puro e o sacerdote o declarará puro. Se aparecem manchas sobre a pele de um homem ou mulher e as manchas forem brancas, o sacerdote as examinará. Se verificar que as manchas na pele são de um branco embaçado, trata-se de erupção da pele. O enfermo está puro. Se o homem perde os cabelos da cabeça, trata-se de calvície da cabeça e está puro. Se perde cabelos na parte da frente da cabeça, trata-se de calvície da fronte e está puro. Mas, se na cabeça ou na parte da frente houver chagas de cor vermelha clara, trata-se de lepra que se desenvolveu na cabeça ou na fronte desse homem. O sacerdote o examinará. Se observar na calvície ou na fronte um tumor vermelho, claro, com o mesmo aspecto da lepra da pele, então o homem está leproso, é impuro. O sacerdote o declarará impuro, pois está com a lepra na cabeça. Então a gente está vendo aqui, né, que está especificando ali muito a questão da lepra, pois era uma doença ali, né,
que atingiu o pessoal, os filhos de Israel ali, né? Então era uma forma ali deles tentar amenizar o contágio aí dessa doença, beleza? Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: impuro, impuro. Ficará impuro enquanto durar a doença, viverá separado e morará fora do acampamento. Quando houver lepra numa roupa, tanto de lã como de linho, no tecido ou coberta de linho ou de couro, ou numa peça qualquer de couro, e se a mancha da roupa do couro, do tecido, da coberta ou do objeto de couro foi esverdeada ou avermelhada, é caso de lepra e deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto durante 7 dias. Então a gente percebe aqui, né, que a roupa também era um meio ali de contagiar as pessoas com a lepra também. No 7º dia, se observar que a mancha se espalhou sobre a roupa, o tecido, a coberta, o couro ou sobre o objeto feito de couro, trata-se de lepra contagiosa. O objeto está impuro. A roupa, o tecido, a coberta de lã ou de linho ou o objeto de couro sobre o qual se apresentou a mancha deverá ser queimado, pois é lepra contagiosa que deve ser destruída pelo fogo. Contudo, se o sacerdote, examinando, verificar que a mancha não se espalhou sobre a roupa, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, então mandará lavar a parte atingida e o isolará outra vez por mais 7 dias. Depois da lavagem, examinará a mancha e se verificar que não mudou de aspecto nem se desenvolveu, é que o objeto está impuro. O sacerdote o queimará porque está corroído no direito e no avesso. Contudo, se o sacerdote examinando verificar que depois da lavagem a mancha ficou embaçada, então arrancará a parte da roupa, do couro, do tecido ou da coberta. Todavia, se a mancha se espalhar sobre a roupa, a coberta ou o objeto de couro, é que o mal continua vivo. Então será queimada no fogo aquilo que estiver atacado pela mancha. A roupa, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a mancha depois da lavagem ficará puro depois de lavado pela segunda vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na roupa de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro, quando se trata de declará-los puros ou impuros. Então a gente vê aqui, né, que Deus estava tomando algumas medidas para purificar o seu povo ali. Então hoje a gente finaliza com a leitura de hoje. Esse vídeo aqui ficou dividido em 2 partes, tá bom? Porque o telefone acabou despertando aqui e aí deu uma travadinha no outro vídeo, então vou colocar 2 vídeos diferentes, a parte 1 e a parte 2, beleza? Mas um complementa o outro, tá? E aí a gente finaliza aqui com a leitura de hoje. Foi uma leitura, como eu disse já no início do primeiro vídeo, foi uma leitura um pouco mais complicada, tem algumas coisas aqui que fica difícil de entender se a gente não parar e estudar. Mas como eu comentei, né, no outro vídeo também, estamos aqui para completar, fazer a nossa leitura e não estudar especificamente os livros. Podemos depois, mais para frente, estudar também. Mas o nosso foco principal aqui é na leitura dos livros da Bíblia. Então, eu espero que você tenha gostado. Amanhã estamos juntos para a nossa leitura bíblica. Deus abençoe você e vamos ler a Bíblia. Quanto mais a gente ler, pode ter certeza que mais a gente vai entender, tá bom? Deus abençoe, até mais.